Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre um dos clássicos da literatura inglesa e um dos meus livros preferidos, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Como estudante de letras e de literatura de língua inglesa, esse livro já está na minha lista de leitura há muito tempo e eu finalmente pude lê-lo nesse ano de 2018. Terminei esse livro recentemente. Aliás, eu tinha colocado essa leitura no meu vídeo sobre livros para serem lidos em 2018. Então foi uma promessa pessoal comigo mesma de ler esse livro e não me arrependo nem um pouco porque ele se tornou um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Esse livro foi publicado no século XIX e, aliás, o contexto de produção desse livro já é bem interessante. Quem escreveu esse livro foi a Charlotte Brontë, que foi a mais velha das irmãs Brontë. As suas outras duas irmãs, a Anne e a Emily, também eram escritoras. Aliás, as três, além de terem escrito histórias muito dramáticas e trágicas, também tiveram umas vidas muito dramáticas e trágicas, mas esse é um tema, um tópico para outro vídeo. Jane Eyre é o livro mais conhecido da Charlotte e também um dos livros mais bem criticados na história da literatura, mas quando esse livro foi lançado em 1847, ele não apareceu com o nome da Charlotte Brontë. Como vocês sabem, eu já conversei com vocês que no século XIX era muito difícil para uma mulher publicar um livro sozinha, ainda mais mulheres solteiras. Então a Charlotte e as suas irmãs tiveram que publicar as suas obras com pseudônimos masculinos. Aliás, eu já falei com vocês sobre isso no vídeo do meu projeto Uma Literatura Toda Delas. Em um dos vídeos eu comento com vocês sobre a necessidade de algumas mulheres escritoras usarem pseudônimos masculinos nessa época para que as suas obras fossem publicadas. Então, a Charlotte Brontë publicou sob o pseudônimo de Currer Bell, então ela manteve a primeira letra do nome dela, o C. A Anne Brontë publicou sob o pseudônimo de Acton Bell, também manteve a letra A, e a Emily Brontë publicou sob o pseudônimo de Alice Bell, também manteve a letra E. Então, elas fingiram que eram homens que escreviam sob esses pseudônimos. Quando Jane Eyre foi lançado, ele foi muito bem criticado, no sentido de receber críticas positivas em revistas, em jornais, periódicos literários. Aliás, muitos dos críticos acreditavam que Currer Bell era realmente um homem, porque, de acordo com a visão deles, uma mulher não seria capaz de produzir um romance tão bem desenvolvido, com personagens tão complexos e uma narrativa tão bem construída. Imagina a cara deles quando eles descobriram que, na verdade, Currer Bell era Charlotte Brontë. Jane Eyre foi publicada em 1847 em 3 volumes. Nessa época, no século XIX, era muito comum publicar romances, novels, em 3 volumes. Muitos dos livros da Jane Austen também foram publicados em 3 volumes. Então estamos lá em 1847 e apesar da primeira onda da literatura gótica já ter passado, que ocorreu lá no final do século XVIII, com livros da, por exemplo, Anne Radcliffe e do Horace Walpole, livros que fizeram muito sucesso e ficaram muito populares, em 1847, antes da segunda onda da literatura gótica que aconteceu lá no final do século XIX, com Drácula, com o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o médico e o monstro, com o retrato de Dorian Gray. Então, já em 1847, nesse período de transição entre a primeira e a segunda fase da literatura gótica, a Charlotte Brontë produziu Jane Eyre, que com certeza traz elementos e aspectos da literatura sobrenatural, da literatura gótica, resquícios dessa literatura popular do final do século XVIII, como, por exemplo, a mansão misteriosa, segredos do passado, florestas que circundam a essa casa misteriosa, pessoas que trazem um passado que os condena, enfim, a neblina, o clima que traz uma certa atmosfera para o romance, enfim, fica claro ao ler esse romance que a Charlotte Brontë era uma leitora ávida dos escritores góticos do final do século XVIII. Esse é um livro relativamente longo. Ao longo dessas 500 páginas a gente acompanha essa protagonista, que é a Jane Eyre, que dá nome ao romance, desde a sua infância, quando ela tinha 10, 11 anos, quando ela morava com a sua tia, os seus pais tinham morrido, e então essa mulher, que era a esposa do irmão da sua mãe, se eu não me engano, ela
por uma promessa feita ao seu marido, recebe a Jane Eyre em sua casa, mas ela não gosta nem um pouco dela e ela a trata muito mal. Quando ela completa 11 anos, ela é então mandada para um instituto de educação para crianças carentes e abandonadas, chamado Instituto Lowood. Esse é um instituto de educação muito rígido e lá a Jane passa vários anos, ela passa 6 anos como aluna e mais tarde 2 anos como professora. Ali que ela se transforma nessa pessoa que ela é, nessa mulher que ela é no início do romance. Ela se torna uma pessoa muito rígida, muito fria, muito fechada por causa dessa sua criação nesse ambiente fechado e sem muito carinho. Ela não recebeu carinho nenhum quando ela era criança. E depois disso, quando ela se tornou professora, ela também descobriu o seu ávido prazer por conhecimento e a sua vontade em ensinar, enfim. É aí que ela decide que está na hora de mudar a sua vida. Quando ela completa 18 anos, ela toma uma decisão. E como ela quer muito ver o que se passa no resto do país, no resto do mundo, porque o universo dela era muito limitado, o universo dela se limitava ao instituto e à casa da tia dela, que ela já não via há muito tempo. Ela então manda cartas em busca de emprego e ela consegue um trabalho como governanta na mansão Thornfield Hall do Sr. Rochester. Lá ela trabalha como preceptora da jovem Adele. As coisas parecem enfim estar melhorando para Jane até que ela começa a perceber barulhos estranhos e ocasiões muito peculiares e sobrenaturais que estão acontecendo nessa mansão. Parece que existe mais nessa casa do que as pessoas contam para ela. Além de tudo, ela começa a perceber que ela desenvolveu certos sentimentos pelo seu patrão, o Sr. Rochester, que é cerca de 20 anos mais velho do que ela. E ele parece que está retribuindo as suas afeições, mas o que ela não sabia é que o passado do seu patrão, o Sr. Rochester, é muito mais negro do que ele deixa transparecer. E muitas outras coisas acontecem nesse romance, eu não vou revelar para vocês porque vale a pena a leitura. Com certeza, essa história é narrada em primeira pessoa, então a gente tem acesso à mente da Jane, aos seus anseios, aos seus desejos, à sua vontade de se tornar uma mulher independente e também a sua vontade de controlar os seus desejos, porque ela acredita que são desejos proibidos. E de forma geral, a gente pode dividir essa narrativa em 3 momentos, né? O primeiro momento é quando a Jane era criança e estava na casa da sua tia. E depois, quando ela vai para Lowood, essa fase em que ela está se formando como mulher. A segunda fase é quando ela trabalha definitivamente como governanta lá em Thornfield Hall e que ela conhece a Adele e conhece o Sr. Rochester e o mistério dessa casa. E a terceira fase é quando ela deixa Thornfield Hall, mas não vou contar para vocês o que acontece nem quem ela encontra e a que isso leva. Gente, esse romance é muito bem construído, os personagens são complexos, psicologicamente complexos, emocionalmente complexos, você tem aquela vontade de acompanhá-los, saber o que vai acontecer, principalmente com a protagonista Jane. Eu passei cerca de 2 meses lendo esse livro, então por 2 meses eu tive a Jane como companheira e foi muito difícil ter que ler a última página e fechar o livro para deixar esses personagens para trás. E não é à toa que ele é um dos grandes clássicos da literatura mundial e que hoje, mais de cerca de 170 anos depois da sua publicação original, ele continua sendo lido e discutido. Esse livro da Jane Eyre já foi adaptado para o cinema diversas vezes. Eu tenho alguns DVDs aqui em casa, então agora que eu terminei de fazer a leitura desse livro, eu pretendo assistir algumas dessas adaptações. Eu sei que tem adaptação da BBC, eu gosto muito das produções da BBC. Tem também, não minisséries, mas filmes mais recentes, mais antigos. Então eu pretendo fazer um vídeo só sobre as adaptações de Jane Eyre. E se você ainda não leu esse livro, você precisa lê-lo agora mesmo. É um livro que se tornou um dos meus favoritos de todos os tempos. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais sobre essa história clássica Jane Eyre e de saber um pouquinho mais sobre a literatura no século XIX, a literatura gótica, a Charlotte Brontë e as irmãs
Bronte. Se você já leu Jane Eyre, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não leu, mas tem vontade de ler, deixa aqui também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!